Olá, é com muito prazer que eu estou aqui novamente neste programa, nessa ideia do Conversando Sobre. E o tema de hoje é: que tristeza é essa? Falando sobre a lição do sofrimento. Eu digo a vocês, além disso, do sofrimento em si, nós não podemos de maneira alguma criar um entendimento se a gente não sentir. Se todas as vezes que nós compreendêssemos as grandes verdades, nós pudéssemos trazer daqui para cá, para o coração, a gente teria uma competência maior para lidar com as questões da vida. Quando nós simplesmente tentamos racionalizar qualquer que seja o tema, nós vamos ficar limitados. Então eu convido vocês, no Conversando Sobre, a sentir sobre, a analisar e pensar sobre si mesmo, si mesma e ver as próprias relações com o sofrimento. Aquelas vezes em que alguma dor, algum problema, alguma perda, alguma frustração bateu à sua porta. E qual foi a sua resposta? Para te trazer um pouco mais para pensar sobre isso, e nós pensarmos juntos, eu vou levantar aqui as 4 verdades nobres do budismo. Nessa tradição filosófica muito anterior ao espiritismo, nós temos muita sabedoria que dá-nos a condição de, numa reflexão profunda, levar para a ação alguma transformação da nossa vida. A primeira grande verdade nobre diz assim: o sofrimento existe para todos, invariavelmente. Que compreensão é essa? Parece uma coisa banal quando a gente fala assim, mas se nós pararmos um pouquinho, toda vez que nós nos rebelamos, não aceitamos o problema, a dor, a dificuldade, nós estamos entendendo que para nós, não. Eu costumava dizer assim nas palestras: quem é você para não sofrer? E eu imagino que algumas pessoas se ofendiam. Por quê? Porque ainda estavam naquela mentalidade infantil, limitada, precária, considerando que, para mim, para aquela pessoa, o sofrimento não deveria acontecer. Nós entendemos que o sofrimento é lição no sentido de que nos proporciona a oportunidade de algum aprendizado. Então, quando nós refletimos sobre a primeira verdade nobre, nós entendemos que o sofrimento é para todos, invariavelmente. Isto é uma compreensão profunda de que aquilo que me acontece ao próximo, ao outro, faz parte da vida, é inerente à vida. Nós não podemos negar, fingir que não existe ou desejar que não aconteça. Faz parte. Imagina se nós começássemos de hoje em diante a pensar os sofrimentos, os problemas de um lugar de aceitação, entendendo que isso faz parte da vida. Talvez tivéssemos reações mais maduras, respostas à dor, e não simplesmente o sofrimento estendido, prolongado, alimentado pela nossa inconformação. A segunda verdade nobre fala sobre o sofrimento tem uma causa. Olha que lindo isso. E não sou só eu que dentro da doutrina faço esse link com as tradições budistas. Existe um livro espetacular de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Pereira Franco, chamado Plenitude. Ela faz esse link com a senda óctupla, que nós vamos chegar lá. Então, a segunda grande verdade nobre é: o sofrimento tem uma causa, ou seja, não é aleatório. Não existe algum ser ou ordem que joga um dado e escolhe: você vai perder um filho, olha, você vai ter um grande amor frustrado, olha, você vai passar necessidade financeira. Não é aleatório. Existe uma ordem. Nós entendemos essa ordem como programação reencarnatória. Nós entendemos essa ordem como o amor de Deus programando de forma a trazer para nós as maiores possibilidades de evolução.
Muitos de nós não entendemos o que acontece quando nós sofremos. Muitos de nós perguntamos, por que, meu Deus? E essa pergunta é saudável quando ela é humilde, sincera e quando ela realmente quer saber. Porque às vezes nós perguntamos por quê, mas nada mais é do que uma objeção, como se a gente dissesse assim, eu não aceito isso, eu não concordo com isso. Por quê? Como assim? Esse porquê que nós estamos falando aqui é um porquê que quer saber. Que é nada mais, nada menos do que um aprofundamento do nosso autoconhecimento. Tanto sucessos quanto insucessos, quedas, tropeços e crescimentos. Estão dentro de nós porque contam a nossa história. Estão dentro da nossa vida porque falam de nós. Então, na segunda verdade nobre do budismo, o sofrimento tem uma causa. Não é à toa. Não é para que você se sinta pior. Não é para que você fique aí arrastando essa bola de chumbo, achando-se a pior das pessoas, o menor dos seres, e muito menos para que você se sinta castigado. Porque esse Deus no qual acredito e creio que assim a doutrina é um Deus de amor. Que entende que existe uma lei, a lei de causa e efeito. Aquilo que eu causo tem um efeito, mas que não está aqui para trazer a infelicidade como um pagamento das minhas dívidas. Já dizia o Espiritismo, já diziam as grandes verdades nobres, assim como muitas sabedorias, que a dor é inevitável. É desse sofrimento que a primeira verdade fala. Porém, o sofrimento é opcional. Quantas pessoas, quantas histórias, talvez vocês conheçam, existem aquelas mais conhecidas por maior número de pessoas, quantas histórias de pessoas que superaram dores incríveis e mais, transformaram a dor em algo maravilhoso. Algo que se tornou o bem para muitos. Nós temos uma lista infindável. O próprio Chico Xavier sofreu muitas coisas, Irmã Dulce, Madre Teresa, Mandela, 27 anos preso. E saiu da prisão com o mesmo propósito que tinha quando entrou. Isso é incrível. Isso são seres humanos. Mas são seres iluminados, são seres que nos mostram um caminho que todo ser humano pode percorrer. Um dia de cada vez. Buscando, tentando, caindo e levantando. A gente insiste nessa transformação. Então, a segunda verdade nobre, existe uma causa. Quando alguma coisa me acontece, valeria para o meu próprio crescimento o investimento em compreender a causa dentro de mim. O que essa situação me obriga a fazer ou me impede de fazer? Esse é um grande caminho de autoconhecimento. Mas tem a terceira verdade nobre. O sofrimento tem um fim. Nada é para sempre. Aí está contida a grande verdade da impermanência de todas as coisas. Nós que entendemos a reencarnação como uma verdade, nós entendemos que nem sequer esta personalidade, essa vida, isso que eu estou passando, nada disso é eterno. Tudo passa. Tudo é impermanente. O que fica é o essencial. O que fica e é eterno é aquilo que é a minha essência divina, a minha conexão infinita com Deus. Então, todo sofrimento tem um fim. Imagina se nós entendêssemos que o sofrimento é para todos. Imagina bem que o sofrimento tem uma causa. Ele não é aleatório, não é para me castigar, nem é para eu me sentir pior, mas tem uma causa e para nós entendemos aqui que essa causa é um provocativo da nossa evolução. E por fim, o sofrimento tem um fim. Então eu também posso encher o meu coração de esperança, isso que eu estou passando, essa dificuldade não é para sempre. Eu posso confiar que isso vai passar, que é só uma passagem na minha vida. Eu posso respirar fundo e dizer, meu Pai, obrigada por essa experiência que nela tem alguma lição para mim. E obrigada por eu entender, compreender que vai passar. E por fim, a quarta verdade nobre, que diz, existe um caminho para o fim do sofrimento. Além daquilo que realmente vai acontecer, porque tudo passa, também existe um caminho para que eu possa colaborar conscientemente para o fim desse sofrimento. Esse caminho eles chamam de senda octupla,
que são uma série de posturas, relações com a vida, interpretações da vida, que vão fazendo, práticas, disciplinas, que vão fazendo com que o sofrimento minimize. E eu vou citar apenas uma, por exemplo, a meditação, mas vou além, vou dizer para vocês que quando a gente entende que o nosso sofrimento não pode ser tão grandioso que ocupe minha vida inteira, eu posso olhar para o lado, eu posso olhar para as pessoas à minha volta e mais, eu posso olhar para o bem que eu posso espalhar. Quantas pessoas, mesmo sofrendo, espalharam o bem? Que eu possa usá-las como exemplo na minha trajetória pessoal. E assim aprender a perdoar, aceitar, concordar com a vida, como a vida é. A vida, ela não está aqui para apenas me favorecer. Essa é uma visão egocêntrica, chega a ser infantil, como se eu quisesse o tempo todo que só as coisas boas me acontecessem. Mas essa não seria a Terra. A Terra é um planeta de provas e expiações. É um planeta primário do ponto de vista do desenvolvimento espiritual. Nós estamos aqui ainda desenvolvendo muito precariamente a nossa inteligência espiritual. Quando a gente começa a compreender que nós somos células de um único corpo e que aquilo que atinge o meu irmão atinge a mim também. Então, se eu estou completamente satisfeito com milhares de irmãos, de seres humanos em profundo sofrimento, que alegria é essa? Que verdadeira alegria é essa? Então que eu possa, sim, celebrar a minha vida, celebrar os momentos bons, mas que eu possa também ter essa compreensão profunda daquilo que não me favorece. Do ponto de vista superficial, mas que me favorece do ponto de vista essencial, porque provoca o meu crescimento e a minha evolução. Pensem sobre isso, reflitam sobre isso, levem isso para a sua prática diária nas mínimas coisas. Eu estou fazendo essa proposta de algo que eu pratico. Se eu tropeço na calçada, se eu perco um documento, se acontece uma fila em que, não sei se já aconteceu com vocês, eu sou a rainha disso, né? Se eu vou para a fila do supermercado e eu mudo de fila, a fila que eu mudei vai ser a pior. É sempre assim, lei de Murphy. E aí o que eu faço? Eu sempre vou para dentro de mim e me pergunto o que é possível aprender. Talvez está aí o aprendizado da paciência, da tolerância, do amor, do perdão. Talvez dentro dessa dor, deste sofrimento, existe muita possibilidade de crescimento do meu ser, daquilo que realmente importa. Onde eu me tornarei um ser humano mais altruísta, mais maduro, 100% responsável por mim e por tudo à minha volta. Então fiquem com esta reflexão, mas que ela não fique só dentro da sua mente, que ela vá para o seu coração. E a partir daí você crie mente, coração, vibração, ação, transformando a sua vida numa vida mais plena e numa vida mais dotada de compreensão. Obrigada.